Abra sua Bíblia comigo, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos 17. Nós vamos ler a partir do verso 16 até o final deste capítulo. Esse texto fala do discurso de Paulo em Atenas. Lido o texto, por favor, mantenha sua Bíblia aberta comigo nesta passagem. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram. E outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A esta altura Paulo se retirou do meio deles e conclui dizendo: houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Amém. Eu quero pedir licença a vocês para fazer uma abordagem deste texto no método chamado lectio continua. Em outras palavras, é uma exposição versículo por versículo, sem que percamos a essência desta mensagem. Paulo está no meio da sua segunda viagem missionária. Ele queria ir para a Ásia, o Espírito de Cristo o impediu de ir para a Ásia. Ele está em Troade, quando escuta a voz de um varão macedônio numa visão: passa, Macedônia, e ajuda-nos. Entendendo ser a vontade de Deus, ele embarca em Troade, desembarca em Neápolis, entra para o interior, alcançando a cidade de Filipos. Dali ele vai à capital da província da Macedônia, em Tessalônica, sai de Tessalônica e vai a Bereia, e em todas essas cidades ele é perseguido, ele é escorraçado. Então ele deixa para trás seus colegas de viagem
Silas e Timóteo, e sai como que fugido de Bereia e chega em Atenas, a capital intelectual do mundo, a cidade dos grandes pensadores, de Péricles, de Aristóteles, de Sócrates, de Platão, a terra dos grandes luminares do saber humano, que encheram bibliotecas com a sua erudição. Curiosamente, aquela cidade tão culta, aspergida pela luz do saber humano, está mergulhada ao mesmo tempo numa densa escuridão espiritual. E o versículo 16 nos aponta isso. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, está se referindo a Timóteo e Silas, seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Olha que curioso. No maior centro filosófico do mundo, Paulo encontra a mais densa escuridão, cegueira e ignorância espiritual. Agora, notem que a cidade não apenas era idólatra, não. A cidade era dominada pela idolatria. Os ídolos governavam aquela cidade. A situação era tão grave que quando Paulo passou por lá, em Atenas, Plínio diz que havia mais de 30.000 estátuas dedicadas aos deuses em Atenas. Era uma floresta de ídolos. Suetônio diz que para cada pórtico, cada casa, cada monumento, havia um altar a uma divindade. Era mais fácil encontrar um deus em Atenas do que um homem. Isso levou Diógenes a satirizar com os gregos de Atenas, saindo em pleno meio-dia com a lanterna acesa, procurando atentamente alguma coisa. E diante desse gesto inusitado, alguém o aborda e pergunta: o que você procura, Diógenes? Ele respondeu: eu procuro um homem, nessa terra só tem deuses. Agora, a idolatria da cidade revolta o espírito de Paulo. A pergunta para nós é: será que aquilo que entristece o coração de Deus, entristece também o nosso coração? Será que aquilo que provoca a ira de Deus mexe com as nossas entranhas também? Mas não basta ficar com o espírito angustiado, um espírito revoltoso diante da idolatria. É preciso fazer alguma coisa. E Paulo fez. O verso 17 diz: por isso, olha a causa e consequência, por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Por que Paulo ia à sinagoga? Sempre que uma cidade por onde passava tinha uma sinagoga. Porque a sinagoga era uma espécie de ponte, de contato para a pregação do evangelho. Quem se reunia na sinagoga? Os judeus. Quem mais? Os gentios convertidos ao judaísmo, os prosélitos. Por que ele ia para esse local primeiro? Porque essas pessoas já acreditavam no Velho Testamento. Então, qual era o papel dele? Era mostrar que o Jesus que ele está anunciando era o Messias. Então, ele tinha, de certa forma, já uma preparação para o evangelismo. E isso ele fazia. Mas o verso 17 diz que também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. Entendamos que praça aqui não é como a praça de Itu, ou de Sorocaba, ou de São Paulo. Praça para os gregos era ágora. E ágora era o espaço onde os oradores, os filósofos, os pensadores expunham as suas ideias, explanavam a sua cosmovisão. Era um centro acadêmico a céu aberto. E diz a Bíblia que Paulo está lá todos os dias. Paulo era um pregador entre quatro paredes. Paulo era um homem que pregava para fora dos portões. Ele estava nas ruas. Ele estava onde o povo estava. Lá estava ele. E diz o texto que todos os dias ele está na praça, entre os que se encontravam ali. E o verso 18 diz que alguns dos filósofos que estavam na praça, que viviam na praça, que expunham as suas ideias na praça, que angariavam os seus seguidores na praça, contendiam com ele, havendo quem perguntasse:
que quer dizer esse tagarela? Mas quem eram esses filósofos? Primeiramente, o texto diz que alguns filósofos epicureus. Quem são os epicureus? No que eles acreditavam? Qual era a filosofia deles? Qual era a grande bandeira filosófica deles? Os epicureus eram materialistas, existencialistas. Eles não acreditavam no amanhã, no futuro, na ressurreição, na eternidade, no juízo final, na prestação de contas. A ideia dos epicureus era: a vida é um breve percurso do berço à sepultura. Morreu, acabou. Então o sentido para eles era o prazer. Eles tinham um lema de vida: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Eles não acreditavam na eternidade. E Paulo diz: não. Existe eternidade, sim. Aliás, existe um dia do juízo, sim. Existe uma prestação de contas, sim. Todos precisam se arrepender em todo lugar, porque Deus já marcou um dia do juízo, e todos vão ter que prestar contas diante de Deus. Paulo está desbancando a filosofia dos epicureus. Mas estavam também na praça os estoicos. Quem eram os estoicos? O que eles acreditavam? Eles eram panteístas, eles eram fatalistas. A filosofia estoica era essa: você está debaixo de um destino cego e implacável. Você não pode mudar a sua vida. Eles adotavam a filosofia de Gabriela: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Pau que nasce torto, vai morrer torto. Não tem jeito. Paulo diz: tem jeito sim. Tem jeito sim, porque Deus deu ao homem a oportunidade de se arrepender, de ter um novo coração, de ter uma nova mente, de ter uma nova vida, de ter uma nova família, de ter uma nova pátria, de ter uma nova herança, de ser nova criatura. Tem jeito sim. Então eles estão discutindo com Paulo, e a pergunta que eles fazem é esta: o que quer dizer esse tagarela? Essa palavra tagarela, na língua grega, é muito curiosa. Era a palavra usada para os pássaros que ficavam nos esgotos comendo as sementes. Numa palavra bem brasileira, é tico-tico no fubá. Era a palavra usada para aquela pessoa que falava a esmo, sem saber o que estava falando. Uma espécie de ventríloco, que soltava palavras que ele mesmo não conhecia. Eles se achavam muito importantes, os grandes filósofos, os grandes pensadores, e Paulo está pregando, e eles estão dizendo: esse cara é um tagarela. Mas por que eles diziam isso? Porque Paulo pregava, verso 18, a Jesus e a ressurreição, e para eles, Jesus e ressurreição eram estranhos deuses. Olha que curioso, tinha mais de 30 mil deuses em Atenas, e Paulo está pregando sobre Jesus e a ressurreição, e eles acharam que era um novo Deus e uma nova deusa, que a ressurreição era uma deusa. Eles não conheciam Jesus, eles não acreditavam em ressurreição. Então chamaram Paulo de tagarela. Agora veja o versículo 19. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Entendamos, o Areópago não era apenas um maciço rochoso que tem até hoje em Atenas, de frente ao grande Partenon, mas o Areópago era um tribunal. Nenhum pensador, nenhum filósofo podia expor uma nova ideia, uma cosmovisão, anunciar uma nova divindade para o panteão grego, se não fosse aprovado pelo Areópago, pelo filtro do Areópago. Então Paulo é intimado a comparecer ao Areópago para expor, esclarecer, dar razões dessa novidade que ele estava pregando sobre Jesus e a ressurreição. Agora notem comigo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Então Jesus é uma nova doutrina para eles. Eles não sabem nada de Jesus. É tão curioso, irmãos, é que Paulo está pregando aqui no maior centro filosófico do mundo. É como se Paulo estivesse pregando em Harvard. É como se Paulo estivesse pregando na USP de São Paulo. É como se Paulo estivesse pregando no maior centro filosófico do mundo. E nesse ambiente acadêmico, tão refinado,
Paulo encontra a mais tosca ignorância espiritual. Talvez ainda hoje seja assim. Pessoas que conhecem a filosofia, que decifram os segredos da ciência, que penetram pelos corredores do saber humano, não enxergam um palmo na frente do seu nariz no que tange as coisas espirituais. Ao mesmo tempo que tem uma vasta cultura, tem também uma total limitação do conhecimento das coisas espirituais. Notem comigo ainda, versículo 20. Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Então, note uma coisa engraçada. O pregador é um tagarela. O Deus que ele anuncia é Deus estranho. O evangelho é para eles coisa estranha e novidade. O Deus verdadeiro é um Deus desconhecido. Então, preciso que você preste atenção com muito cuidado no verso 21. Olha o que acontece. Por que eles levaram Paulo para lá, para o Areópago? Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Irmãos, isso me impacta e me envergonha ao mesmo tempo. Atenas era uma cidade cosmopolita. Era o maior centro filosófico do mundo. Paulo passaria alguns dias, e ele passa ali com o coração angustiado. Ele estava angustiado, porque seus colegas tinham ficado para trás, e ele saiu fugido, corrido. Queriam matá-lo. E no pouco tempo que ele está lá, pregando na sinagoga e na praça todos os dias, a pregação dele foi tal, e impactou de tal maneira, que o assunto do dia na cidade de Atenas era o que ele tinha pregado. Não só as pessoas que moravam em Atenas, mas os residentes, estudantes que estudavam nas muitas escolas filosóficas, de outra coisa não falavam, de ninguém mais escutava nenhuma outra coisa mais importante, que impactava tanta gente, como as novidades que Paulo pregava, Jesus e a ressurreição. O que me impressiona, pastor Leandro, é que às vezes nós passamos anos numa cidade tendo todos os recursos da tecnologia de comunicação e as pessoas nem sabem que nós existimos. E Paulo ali, sem nada disso, impacta a cidade inteira. Agora notem. Versículo 22. Paulo levanta-se no meio do Areópago e disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Aqui Paulo me ensina oratória e abordagem. Ele está com o espírito revoltado por causa da idolatria dominante. Ele não começa como termina o sermão dele, porque termina o sermão dele chamando-os de ignorantes. Mas ele começa como um bom orador começaria um discurso num tribunal. Já foi ver um bom orador num tribunal? Ele começa elogiando a pessoa, bota a pessoa lá em cima e depois tira a escada. Ele se dirige aos atenienses dizendo: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Ganhou a atenção do auditório. Foi simpático. Nos ensina abordagem. Pastor Joel tinha um irmão querido lá em Bragança Paulista, onde eu comecei meu pastorado, e gostava de fazer visita comigo, e eu passava muito aperto com ele. Porque eu chegava numa casa, se ele visse algum objeto de idolatria, de imagem, ele já entrava e dizia: Você quer saber que esse negócio é do diabo? E a pessoa quase batia na gente, sai fugir da casa. Mas não é uma boa abordagem isso. Não é. Você não pode ofender as pessoas. Ainda que você discorde, você tem que ganhar o coração da pessoa para ter o direito de falar com ela. E foi isso que Paulo fez. Então, note mais. Em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Versículo 23. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Preste atenção. Paulo não é um turista. Se fosse hoje,
Paulo estaria munido, não digo com a máquina fotográfica, mas com um telefone celular, com certeza. Mas tem gente, irmãos, que passa, olha, tira foto, faz um filmezinho, mas não observa nada, não nota nada. Paulo não é um turista que está admirando a arquitetura de Atenas. Paulo não está lá admirando o Partenon, tirando foto do Partenon, que beleza, que arquitetura, que colunas. Passando e observando. Nós precisamos passar e observar a nossa cidade. Nós precisamos passar e entender a cultura da nossa cidade. Nós precisamos passar e entender a religiosidade da nossa cidade. Nós precisamos passar e observar como a nossa cidade está adorando, que deuses, que ídolos ela está adorando. Nós precisamos compreender e diagnosticar o sentimento religioso da nossa cidade. Passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. E ele diz o seguinte, no versículo 23, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Por que que ele encontrou esse altar ao Deus desconhecido? Porque embora tivesse mais de 30 mil deuses, conforme Plínio, em Atenas, esses deuses eram caprichosos, iracundos. Na cabeça dos gregos, se uma dessas divindades não tivesse um altar na terra para ser servido, ele despejaria sobre as pessoas a sua fúria, a sua ira. Eles tinham medo dos seus deuses. O que é que eles fizeram? Construíram um altar genérico, pensando, se porventura nós esquecemos alguma divindade, vamos construir esse altar genérico para que essa divindade, ao olhar para esse altar genérico, não nos fuzile com a sua ira. Então Paulo pega esse gancho e diz assim, pois o Deus que vocês não conhecem é o Deus que eu anuncio, é o Deus verdadeiro. E a partir do verso 24, Paulo começa a descrever quem é esse Deus. Então vejamos o verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Irmãos, Paulo está pregando o criacionismo no topo filosófico do mundo. Você não precisa abandonar o seu cérebro, você não precisa aposentar a sua racionalidade, você não precisa abrir mão da sua inteligência para dizer que Deus criou o mundo e tudo o que nele existe. Paulo está dizendo que a matéria não é eterna. Paulo está dizendo que o mundo não surgiu espontaneamente. Paulo está dizendo que o mundo não é resultado de uma mega explosão cósmica. Paulo está dizendo que o mundo não é fruto de uma evolução de milhões e milhões de anos. Paulo está dizendo no maior centro acadêmico do mundo que Deus é o Criador. E é mais, sendo Ele Senhor do céu e da terra. Olha que coisa. Eu estou falando de uma cidade que está debaixo do controle do Império Romano, e no Império Romano só tinha um conhecido, que era Quírios, que era senhor, era César. E Paulo está aqui no topo filosófico do mundo, dizendo o seguinte, não é César que é o Senhor é Jesus Cristo, o Senhor é o Rei da Glória, Ele sim é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, é Ele que é o único Senhor, digno de ser adorado. E ele prossegue ainda e diz o seguinte, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Olha que coisa curiosa, tinha mais de 30 mil altares, templos dedicados aos deuses. Ele está desbancando a teologia da idolatria de Atenas, dizendo, não, Deus não habita numa casa que você constrói, Deus não habita num templo que o homem fabrica, nem os céus dos céus pode conter esse Deus, Ele não é limitado. Agora preste atenção no verso 25, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Preste bem atenção aqui, os deuses pagãos precisavam ser servidos.
E Paulo diz: não, esse não é o nosso Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você adorar a Deus, Deus é Deus. Se você não adorar a Deus, Ele é Deus do mesmo jeito. Deus não tem necessidades. Deus é pleno e autossatisfeito. Ele é glorioso em si mesmo. Ele não precisa de uma oferenda minha para ser Deus, não. Ele não é servido por aquilo que eu faço para Ele. Aliás, o verso responde o seguinte: pelo contrário, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Não sou eu quem o sirvo, é Ele quem me serve. Ele quem me dá vida, Ele quem me dá respiração, tudo mais vem dEle. Então, se você está aqui nesta noite, é porque Ele está preservando a sua vida. Se você está respirando, é porque Ele está lhe dando o fôlego da vida. Se você tem uma casa para morar, se você tem roupa para vestir, se você tem pão na sua mesa, tudo é dádiva dEle. Bendito seja Deus. Versículo 26, preste atenção aqui. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra. Paulo acreditava em Adão e Eva. Paulo discordava frontalmente dos teólogos liberais que dizem que Gênesis 1 e 2 é um texto mitológico, que Adão e Eva não existiram. Não, Adão e Eva existiram. E desse primeiro casal procede toda a raça humana que habita em toda a face da terra. Paulo está fazendo essa afirmação, irmãos, em Harvard, na USP, em Atenas, no centro filosófico do mundo. Tem tantas pessoas que acham que se você for criacionista, você não é inteligente, você não é culto, você não entende as coisas. Se você tiver um pouquinho de ciência, se você estudar um pouco mais, você vai abandonar essa ideia de que Gênesis 1 e 2 é um texto histórico. Não, Adão e Eva não existiram, isso é um mito, é uma mitologia. De forma nenhuma, o homem vem dos símios, o homem veio do macaco, o homem veio de uma evolução de milhões e milhões de anos. Mentira! Toda a raça humana procede de um único tronco. Agora anotem. Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Ele está dizendo o seguinte, que o pai da história não é Heródoto, o pensador grego. O pai da história é Deus. Quem controla a história é Deus. Quem estabelece os limites é Deus. Versículo 27, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Preste atenção nisso. Onde está Deus? Os ateus dizem que ele não existe. Os agnósticos dizem que se ele existe, ele não pode ser conhecido. Os panteístas dizem que Deus é tudo e tudo é Deus. Está misturado com a criação. Os deístas dizem que se Ele existe, está muito longe, muito indiferente a nós. Mas Paulo diz, Ele está pertinho de você. Aliás, nele vivemos, nos movemos e existimos. As digitais de Deus estão por toda parte. Abra os olhos da sua alma, e você verá Deus numa gota de orvalho, no sorriso de uma criança, no afeto de uma mãe, no abraço de um amigo. Você verá Deus nas páginas da Bíblia. Você verá Deus na igreja, que é o corpo de Cristo. Ele está aí, cuidando de você, protegendo você, abençoando você, perdoando você, salvando você, restaurando você. Tudo procede dele. Olha o que Paulo vai dizer no verso 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhado pela arte e imaginação do homem. Ele está desbancando a idolatria de Atenas.
Está dizendo, esses altares todos que vocês têm, esses templos que vocês têm, esses pórticos que vocês têm, esses altares que vocês têm, esses ídolos que vocês têm, de ouro, de prata, de madeira, tudo isso não representa quem é Deus. Porque a idolatria, irmãos, é uma coisa que não tem bom senso. Aliás, o profeta Isaías, quando tratou disso, disse que um camarada vai lá na floresta, derruba uma árvore, faz uma tora, ele pega metade dessa madeira, bota no fogo para fazer a comida dele, a outra metade ele contrata um marceneiro e prepara uma imagem, contrata depois uma pessoa profissional para botar essa imagem bem fixada, e aí ele se prostra diante desse pedaço de pau, às vezes coberto de prata, às vezes coberto de ouro, às vezes coberto de bronze, e adora essa imagem como se Deus fosse. Então a idolatria significa que o ídolo foi feito pelas mãos do homem, forjado pela mente do homem. Ora, mas a criatura não pode ser maior que o Criador. A idolatria é quando o homem se prostra diante de algo que ele fez, então ele é maior do que o que ele fez, e o que é maior está adorando o que é menor. Então ele está dizendo o seguinte, olha, já que nós somos geração de Deus, nós não podemos pensar que o pau gerou a gente, que a madeira gerou a gente, que o ouro gerou a gente, que a prata gerou a gente. Não, esse Deus é quem gera, esse Deus é quem cria, ele não pode ser um objeto inanimado. Mas agora, por favor, veja comigo o verso 30. Se Paulo tivesse começado o sermão dele como terminou, ele teria perdido o seu auditório. Mas agora ele está concluindo o sermão, e o verso 30 diz, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens em que todos em toda parte se arrependam. Pense você, Paulo, chamando os homens mais cultos do mundo de ignorantes. Terra de Sócrates, de Platão, de Aristóteles. Vocês são ignorantes. Pensa um cara subir na plataforma, no salão nobre de Harvard, e falar aos professores mais conceituados do mundo, vocês são ignorantes. Pense um camarada ir na USP e dizer aos professores e alunos, vocês são ignorantes. Ele está dizendo, olha, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, ou seja, vocês até hoje viveram numa cegueira espiritual. Até hoje vocês adoraram deuses que vocês nem conhecem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora notifica a todos em toda parte que se arrependam. Em outras palavras, no céu só entra um tipo de gente, aqueles que se arrependem. Talvez você argumente, mas arrepender de quê? Não é arrepender de quê, não. É arrepender de quem você é. Sabe por quê? Você não peca, você não é pecador porque você peca. Você peca porque você é pecador. Uma laranjeira não é laranjeira porque dá laranja, ela dá laranja porque é laranjeira. A seiva que corre no caule prova que ela é laranjeira. A Bíblia diz, em pecado me concebeu minha mãe. Enquanto você peca por palavras, por obras, por pensamento e por omissão, você peca porque a sua natureza é isso. Você foi concebido em pecado, você pratica o pecado, e a não ser que você se arrependa do pecado, não há salvação. E notem, são todos, não importa se você se considera uma pessoa maravilhosa, um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa mulher, um bom filho, uma boa filha, um bom trabalhador, um bom empregado, um bom patrão, um bom religioso, você precisa se arrepender, igual o pior criminoso precisa se arrepender. Não há justo nenhum sequer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É por isso que Paulo diz, todos em toda parte precisam se arrepender. Por quê? Ele explica no verso 31, confira comigo. Porquanto,
estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Ele diz: o dia do juízo vai chegar. O dia já está escalado, já está definido. O juiz já está escalado. O critério do julgamento já está definido, é com justiça. Em outras palavras, no tribunal de Deus, não tem como subornar o juiz. No tribunal de Deus não tem como comprar testemunha. No tribunal de Deus não tem como o culpado sair inocente. No tribunal de Deus não tem como aquele que foi justificado ser condenado. No tribunal de Deus não tem como o homem dar um jeitinho. Arrependa-se enquanto é tempo, porque o dia do juízo vai chegar. É o que Paulo está anunciando na cidade de Atenas. Quando ele termina esse sermão, o auditório dele se divide em 3 grupos. O primeiro grupo está no versículo 32. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram. Por que eles escarneceram quando ouviram falar de ressurreição de mortos? Eu estou falando de uma cidade grega. Atenas é a cidade grega mais culta do mundo. E o que os gregos pensavam? Os gregos pensavam que a matéria é essencialmente má e o espírito era essencialmente bom. Então os gregos aplaudiam a morte. Como assim? Para os gregos, o corpo, que é material, e para eles a matéria era má, quando uma pessoa morria, a alma, que era espiritual e boa, saía da prisão do corpo. Então, para o grego, falar em ressurreição era pegar aquela alma que fora liberta do corpo na morte e trazê-la de volta para a prisão do corpo. Eles escarneciam da ressurreição. E porque Paulo pregou em Atenas a Jesus e a ressurreição, quando ouviram falar dessa verdade, eles escarneceram, eles rejeitaram a mensagem de Paulo. Segundo grupo, está no verso 32 ainda, quando outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Olha o perigo aqui. Qual o perigo que está por trás dessa declaração deles? Te ouviremos noutra ocasião. É que na cabeça deles, quem estava no controle da vida deles era eles mesmos. Eu decido a hora que eu quero. Eu sou o capitão da minha alma. Deixa eu dizer uma coisa a você. Primeiramente, não é assim porque você nem sabe se você vai estar vivo amanhã, nem eu. Você não sabe se você vai ter chance e oportunidade. Ainda, a Bíblia diz que é Deus quem dá o arrependimento para a vida. Se Deus endurecer seu coração e você morrer na dureza do seu coração, você está perdido. A Bíblia diz que é Deus quem dá a fé salvadora. Se você endurecer o seu coração e se rebelar contra Ele, Ele pode deixar você morrer na sua ignorância e na sua incredulidade. Então não tente achar que você tem o controle disso, não. É por isso que a Bíblia diz: se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Hoje é o dia oportuno, hoje é o único dia que você pode tomar essa decisão, porque agora Deus está falando com você. Amanhã pode ser tarde demais. Mas a última decisão está no verso 34. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. É bem verdade que não foi uma multidão que se converteu em Atenas. A Bíblia diz que Deus não chamou muitos sábios deste século. Se você é um sábio desse século e está salvo, glorifique a Deus. A porta está aberta para você. Mas a mensagem que eu quero trazer é esta: onde o Evangelho de Cristo é proclamado, aí tem salvação. Esta é a maior, a mais importante e a mais urgente decisão que um ser humano precisa tomar, é crer em Jesus. Porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Hoje não é em Atenas, hoje é em Itu. Hoje não é no Areópago,
Hoje é no templo da Igreja Batista Lagoinha de Itu. Mas o Evangelho é o mesmo. Crê no Senhor Jesus e você vai ser salvo com a sua família.